Olá! Vamos falar de postura em entrevistas? Vamos falar sobre isso. A questão é a seguinte: numa entrevista, o entrevistador vai falar com pessoas que estão desesperadas por um emprego. Pessoas que olham para si mesmas e se acham impostores ou impostoras. Pessoas que realmente não têm nenhum preparo para estar ali, mas que resolveram fazer a entrevista. E ok, mas elas querem preencher a vaga com o melhor candidato, aquele que faz o melhor fit para aquilo que o gestor pediu para a pessoa de recrutamento e seleção dentro da empresa. Então vamos falar dessas coisas que são importantes numa fala para que alguém olhe com você, para você, com maior dedicação, eu diria. Então vamos lá. Primeiro, comece falando firme, falando sobre você de maneira positiva, sem nenhuma hesitação. É sabido que mulheres, de uma maneira geral, nessa hora, desviam o olhar e fazem este movimento de cabeça. Muito mais do que homens tímidos fazem isso. Os tímidos, de uma maneira geral, tentam se esconder. Então, mantenha o olhar firme ali e tenha a história pronta. Gente, não cai de paraquedas nessas entrevistas, pelo amor de Deus. Segunda coisa importante nessa história é ser muito breve na hora de falar. Isso significa que você vai organizar aquilo que você vai responder em pelo menos 3 bullet points, com sujeito, verbo, predicado. E isto é fundamental, e é sujeito, verbo, predicado mesmo. Por que isso é importante? Por que ser sucinto, organizado é tão importante nesse processo? Porque demonstra clareza, objetividade e poder. Mulheres, de uma maneira geral, falam demais e se perdem nessa conversa, se perdem nessa fala, e isso é péssimo, meninas. E tem uma coisa que é a questão de ter voz. Se você, de alguma maneira, mostra que você se sentiu intimidado ou intimidada, não sorrir, não mostrar que você está no comando, principalmente para esses cargos, que são os cargos de liderança, você vai ser olhado ou olhada como um candidato fraco. Então, ter poder sobre a sua postura, seu gesticular e sua voz são importantíssimos. Quando a gente diz owning the voice, também é você, nessa hora, fazer perguntas, estar preparado para fazer perguntas. Esta pessoa que está na sua frente precisa saber que você realmente tem interesse em estar lá. Então, você não pode chegar de paraquedas, definitivamente não pode chegar de paraquedas nesta entrevista, tá certo? E você deveria passar uma certa ideia de poder, mas ao mesmo tempo de ser uma pessoa acolhedora. Eu estou aqui com essa enorme lista de coisas que são requeridas nesse processo, porque eu andei lendo um monte de artigos acadêmicos que falam sobre estas questões e como a nossa linguagem conjunta, né, corporal, as frases, como elas são construídas, criam essa ideia de poder ou não. E essa questão do ser acolhedor, às vezes é um breve gesto de mais calmo, né? Muito cuidado, a gente fala muito com as mãos, a gente usa as mãos muitas vezes descompassada daquilo que está acontecendo na fala. Então, cuidado com esses gestos de mão e principalmente com os gestos nervosos de mão,
Porque um bom profissional de recrutamento vai prestar atenção se você está nervoso, nervosa, e se você está numa situação onde você está tão confortável com aquilo que você está dizendo, com você mesmo, que você se sente confortável para fazer uma piadinha ou fazer qualquer ponte emocional com o seu entrevistador ou entrevistadora, o que seja, né? Prepare-se para as coisas, ensaie muito, anote esta lista. Eu vou colocar a lista na descrição deste vídeo e vou deixar vocês treinando, tá? Espero que vocês tenham muito boa sorte nas suas futuras entrevistas. Quiser mentoria, amilisfernandes.com, quiser fazer workshops, cursos, etc., dá uma olhada em UXchange.com.br, qualquer coisa é só conversar comigo.